Natal. Que presente nos foi concedido pelo Senhor. A vinda de Cristo é um marco, um ato de profundo amor de Deus por cada um de nós. Estamos afastados de Deus por causa dos nossos erros, mas o Emanuel veio ser nossa redenção. E muito mais do que isso, veio ser nosso amigo, nosso conselheiro, nosso bom pastor. Veio ser Deus dentro de cada coração, mas os seus não o receberam, não o aceitaram, não o colocaram como Deus conosco em seu coração. E você? Será que você entendeu verdadeiramente quem é Jesus? Boa noite. Eu vim aqui lembrar um pouquinho das histórias que eu vivi quando ainda pescava junto com meu irmão André. E nós vivíamos de forma muito simples na Galileia, pescando, vendendo, comendo, sem esperança. Quando André veio correndo na minha direção e falou: Simão, achamos o Messias. Eu não acreditei muito, mas fui atrás de André para conhecer o tal Messias e realmente vi que tinha muitas coisas boas, ensinava coisas maravilhosas, mas batia uma dúvida no coração se era de fato o Deus conosco prometido em Isaías, a salvação de Israel. Nós começamos a andar com ele, e uma das primeiras coisas que ele fez, nós estávamos pescando, e ele disse para nós: jogue a rede do outro lado. E nós, sem entendermos, não tínhamos pego nada, jogamos a rede, e ela veio cheia de peixes. Ele disse para nós: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olhou em meus olhos e disse: agora em diante tu não é mais Simão, será chamado Cefas, será chamado pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós não entendemos. Continuamos andando com ele e começamos a perceber coisas sobrenaturais. Começamos a ver espíritos imundos sendo expulsos com somente uma palavra. Começamos a ver cegos de nascença outrora vendo. Começamos a ver crianças que não andavam firmar os pés e andar. Nós ficamos assustados. Certa vez nós estávamos num barco em uma grande tempestade no mar da Galileia, quase nos fez afundar, e eu fui um dos que gritei: mestre, não te importa que morramos? E ele olhou para o mar, o vento, e disse: acalma-te. E tudo se fez bonança. Passamos 3 anos e meio com o nosso mestre. Como diz João, nosso companheiro, foram tantas coisas que mesmo que se pegássemos todos os livros e escrevêssemos as histórias que vimos, não seria suficiente. Ele nos ensinou sobre perdão, ele nos ensinou sobre o Espírito Santo, ele nos ensinou sobre não ficar ansioso. Mas quando ele mais precisou da gente, no dia que ele foi preso, eu não imaginava que ele poderia morrer, ele era nosso mestre. Num ato de desespero, eu cortei a orelha de um soldado. E ele mesmo assim virou para mim e disse: Pedro, o meu reino não é de espada, nem de sangue,
nós não entendemos. Foi um dia triste. O nosso mestre estava morrendo. Eu o neguei 3 vezes. E na terceira vez que disse aos judeus que nem o conhecia, pude ver no fundo, dentro do sinédrio, ele olhando para mim. E os nossos olhos se cruzaram. E eu percebi que de fato ele havia me avisado que eu o trairia 3 vezes. Foi uma sexta-feira difícil, escondidos. E no domingo as mulheres vieram e disseram para nós: ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E nós corremos para lá e falamos: onde está o mestre? Mas ele havia ressuscitado. Ele disse que ressuscitaria. Mas mesmo assim nós não entendemos. Depois de ressurreto, nós voltamos a pescar. Era o que a gente sabia fazer. O mestre não andava mais conosco. Voltamos à nossa velha vida. E ele um dia apareceu na praia, e com a mesma história que nos conhecemos, ele disse a mesma coisa: jogue a rede do outro lado. Com o seu corpo glorificado, nós nem entendemos quem era, mas quando o milagre aconteceu novamente, nós entendemos. Era Jesus. Estava ali. Nós comemos com ele. Nós não perguntamos nada. Os nossos olhos só estavam sendo esclarecidos. E ele virou para mim e disse: Pedro, você me ama? E eu disse: sim, Senhor. Claro. E novamente ele disse: apacenta as minhas ovelhas. De novo ele me perguntou: Pedro, tu me amas? E eu disse: sim, mestre. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E depois me perguntou pela terceira vez, trazendo ao meu coração a lembrança de que mesmo um dia, mesmo dizendo que amando e que eu confiava e que ele era o Messias, como uma vez eu disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mesmo assim, quando ele precisou, eu o abandonei. E ele de novo disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele derramou sobre nós o Espírito Santo. E a partir daquele momento nós passamos a testemunhar do seu Espírito. Ele não estava mais conosco, mas ao mesmo tempo ele estava. Seu Espírito era algo tão poderoso em nós, que as pessoas tocavam nas nossas vestes e eram curadas. E depois que Jesus mandou apacentar as ovelhas e que ele derramou o seu Espírito, aí sim eu passei a entender que ele era o Filho do Deus vivo, o Emanuel prometido, e que a minha vida precisava ser entregue a essa mensagem, a esse Cristo. Eu fui preso muitas vezes por causa disso. Fui perseguido muitas vezes por explicar para as pessoas que aquele que eles rejeitaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Tive a oportunidade de converter muitos dos meus, mas veja, muitos rejeitaram. Muitos tiveram o Deus Emanuel no meio deles, e eles rejeitaram. Preferiram matá-lo
Preferiram dizer que o Espírito Santo em nós era bebedice. Preferiam nos tratar com desonra a conseguir enxergar a beleza de Cristo Jesus e entender que o que estávamos fazendo não era por nossa vontade, era o Espírito de Cristo em nós, por amor, querendo convencer as pessoas de que o Cristo está vivo. Ele é um presente, Ele é uma dádiva, Ele é vida, Ele é bênção. Muitos creram, e nós formamos a igreja. Muitos creram, muitos não creram. Muitos acreditam, muitos recusam. Muitos se dizem de Jesus, mas não são. Muitos, na comunidade que nós estávamos, quando eram perseguidos, abandonavam a fé. Escrevi cartas falando sobre isso, falando para os meus irmãos espalhados pelo mundo: tem de bom ânimo. Não acreditem em mentiras, em fábulas, em pregações mentirosas a respeito de Jesus. Ele é sim o Salvador, virá para nos resgatar, nos fez a sua nação santa. Mas muitos dirão que são dele, muitas igrejas se formarão dizendo que são dele, e não são. Não são. Porque Cristo não nasceu onde Ele tem que nascer. Nós comemoramos o Natal, um privilégio. Cristo é um presente, é o Emanuel, Deus conosco. Como diz o nosso companheiro Paulo, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, veio Jesus. Glórias a Deus. Mas se Ele não nascer, se Ele não brilhar, se Ele não existir aqui dentro, nada faz sentido. Se a vida não for dele de verdade, Ele não é presente. Se Ele não for de fato dono da nossa vida, o propósito dele não se cumpriu na nossa história. Nós, mesmo andando com Ele, nós demoramos para entender isso. E não nos enganemos, muita gente até hoje não entendeu. Mesmo dentro de uma igreja, não entendeu quem é Jesus. Não fez dele Senhor e Salvador da sua vida. Não é submisso ao seu espírito, não frutifica por meio dele, não permite o céu resplandecer no seu interior. São só convencidos de que, como tem muitos cânticos, Jesus nasceu, é um presente. Mas será que Ele é presente? Será que Ele nasceu? Nasceu, e nasceu para quem? Quantos que estavam do nosso lado, que tiveram a oportunidade, que viram com os olhos os milagres que nós vimos e preferiram abandoná-lo? E quantos de nós que somos assistidos pelo Jesus, pelo nosso Senhor e Salvador, e no fim das contas não somos dele? Somos da nossa própria vontade, dos nossos próprios planos, do desejo dos outros, mas não somos do desejo de Jesus. Vim aqui só pensar em como foi maravilhoso andar com Jesus. E dizer para vocês, fui um privilegiado de ser escolhido, mas todos nós podemos ser escolhidos pelo sangue de Jesus. Todos nós podemos ser privilegiados pela presença dele
que é espiritual. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é: em você nasceu mesmo o Redentor? A sua vida prova isso? Seus dias, suas ações provam que Jesus nasceu? Espero poder vê-los na mesa do nosso Mestre um dia, para a glória dele. Diante do relato de Pedro, a gente precisa pensar na nossa história de vida. Nós temos aceitado ou nós temos rejeitado o nosso Cristo? O que nós temos permitido que Ele escreva na nossa história de vida? O que nós temos colocado dentro do nosso coração? Aonde Ele está na nossa história? Que assim como Pedro, a gente escolha boa parte, que é ter Cristo como aquele que nos conduz à salvação.